Nosso bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez retornarmos a casa. Hoje, como já foi anunciado, a palestra está sendo gravada. Por conta do desfile do dia 7 de setembro, em que as ruas aqui estarão interditadas, então vai impossibilitar as pessoas de virem até a nossa Sociedade Espírita Francisco de Assis. Dando continuidade, então, ao programa Álvaro Osman de palestras dominicais, nós trazemos hoje um tema a respeito de uma das passagens, de uma das parábolas de Jesus, que é a parábola dos talentos. Uma parábola muito atual, uma parábola em que nós conseguimos converter para os dias de hoje os ensinamentos, como todas as suas histórias, que são atemporais. E para que nós possamos fazer algumas análises, algumas reflexões a respeito desse tema, eu vou fazer a leitura de pedaços, de trechos da parábola, e na sequência fazemos comentários até que a parábola seja encerrada, e nós fazemos mais alguns comentários finais. Então inicia a parábola dizendo assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, partiu imediatamente. Para que nós possamos nos contextualizar com a mensagem de Jesus, o Senhor, obviamente, é Deus. Sempre que Jesus utiliza-se do Senhor, utiliza-se do Rei, utiliza-se dessas figuras, ele está representando Deus na parábola. E aí, para que nós possamos entender o que é que esse Senhor entregou para os seus servidores, nós vamos ver o que significa um talento. Talento é uma unidade de medida de peso. Um talento, existem, na verdade, mais de um tipo de talento. Aqui é registrado o talento pequeno, talento de prata pequeno, que equivale a 34,2 quilos de prata, que seria o equivalente a aproximadamente 6.000 denários. Lembrando que um denário é equivalente a um dia de serviço de uma pessoa. Então, se nós formos colocar em números isso aí, esse senhor adiantou para o que recebeu menos, o equivalente a 16, mais ou menos 16,4 anos de salário para aquela pessoa. Imagine nós chegarmos amanhã para trabalhar, segunda-feira, uma boa notícia para nós, chegarmos na segunda-feira para trabalhar e o nosso chefe fala: vou te adiantar 16,4 anos de salários. Então, para que nós tenhamos noção do que é que o Senhor entregou aqueles servos. E ele continua então a parábola. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que recebera apenas 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o seu talento. Aí nós refletimos um pouquinho a respeito desse pedaço da parábola. Será que esses 5 talentos outros, que aquele servidor que recebeu a maior quantidade, surgiram do nada? Ou será que houve esforço daquele servidor para que esse dinheiro fosse multiplicado? Com toda certeza. Não foi pela inércia que esse dinheiro chegou até ele. Foi suor do seu rosto, foi o sacrifício do seu tempo, foi a renúncia de muitas vezes algumas atividades com a família, atividades que ele gostava, para que aquele dinheiro, para que aquele valor que o Senhor tinha deixado pudesse ser aproveitado da melhor forma possível. A mesma coisa com aquele que recebeu 2 talentos. Também não ficou esperando que os talentos se multiplicassem sozinhos. Houve sim todo um esforço, todo um trabalho em cima para que aquilo pudesse ser multiplicado. Continuando a parábola, passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do Senhor.
É o momento da prestação de contas. Esse momento da prestação de contas não trazendo para a nossa vida real, não significa que Deus vai chegar para nós, você recebeu tanto de salário na tua vida, eu quero saber o que você fez. É a prestação de contas com a nossa própria consciência. Nós, no momento em que tomamos consciência que somos filhos de Deus, tomamos consciência que somos espíritos imortais, tomamos consciência que estamos aqui para crescer, a nossa própria consciência começa a nos cobrar, começa essa prestação de contas. E achei muito interessante aqui que o Espírito Humberto de Campos, ainda já assinando com o irmão X, no livro Luz Acima, em uma mensagem que ele ditou para o nosso Chico Xavier, chamada Lembrando a Parábola, ele fez uma interpretação prática desses talentos, porque quando a gente lê essa parábola, a gente fala em talentos e já imagina dinheiro. Mas o Espírito Humberto de Campos coloca em outras qualidades, outras virtudes que nós desenvolvemos, que também são talentos. Então, para que a gente possa contextualizar, eu fiz um recorte dessa passagem aqui, vou fazer uma leitura breve, só para que nós possamos entender. E o Espírito Humberto de Campos diz assim: respeitando a saúde, quer dizer, um talento, saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade, ganhei a ordem. Então, ele traça novas perspectivas para os talentos e que acabam gerando outros talentos por conta da aplicação daqueles primeiros. E ele termina o servo dizendo assim: o teu plano de júbilo e evolução foi executado. O que nos leva a refletir mais uma coisa. Esse plano de execução, de júbilo que ele fala aqui, significa que há um planejamento. Quando aquele senhor entregou aos servos aqueles talentos, não foi por acaso. Na parábola não fala quantos servos ele tinha, mas ele destina aqueles 3 servos, que possivelmente eram aqueles que tinham alguma condição de fazer com que aqueles talentos pudessem ser multiplicados, pudessem ser distribuídos com os outros demais servidores. Então, aqui no caso, o Humberto de Campos, o meu irmão X, utiliza-se da saúde. Quantos de nós não imaginamos que a nossa saúde seja um talento? Quantos de nós não imaginamos que o nosso equilíbrio seja um talento? Que a nossa paciência seja um talento? Que o nosso discernimento seja um talento? Que a própria riqueza seja um talento? Ele fala aqui da autoridade como um talento. São talentos também. E nós, alguma coisa temos disso aí. Nós recebemos isso aí. E devemos colocar no plano de júbilo, conforme está escrito aqui. Então a gente vê que há esse planejamento para que aquele servidor recebesse aquela quantidade, porque sabia que ele ia fazer o serviço. E a gente vê muitos exemplos disso. Vamos citar aqui nossos conhecidos, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, a Ivone do Amaral Pereira, a irmã Dulce, entre aqueles que a gente conhece que são mais destacados, fora aqueles anônimos, que não têm esse destaque, mas que receberam os talentos e fizeram a multiplicação como deveria ser. E só para que a gente possa contextualizar nessa parábola aqui, a questão monetária, esse servidor teria recebido o equivalente a pouco mais de 80 anos de salário adiantado, e entregou mais de 160 anos de salário adiantado, colocando em números. Continuando, então, a parábola, o que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhes respondeu: bom e fiel servidor. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Nós vemos um discurso mais ou menos parecido em relação ao primeiro servo, o primeiro servidor, claro que com uma quantidade de talentos menor, mas também houve essa multiplicação. E quando nós voltamos para aquela mensagem do irmão X, lembrando a parábola,
ele vai dizer assim: elevando a inteligência, obtive o trabalho. Submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. Então, utiliza-se da inteligência e do poder como talentos apresentados àquele servidor, que geraram outros dois, que é o trabalho, um dos talentos, e o progresso, o outro talento. E ele continua: a tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O que quer dizer que havia uma programação diferente para aquele servidor. Ele também tinha uma missão, e ele utilizou-se dos recursos que recebeu, dos talentos que recebeu, para que a missão fosse concluída. E com êxito, porque ele conseguiu dobrar ou multiplicar os talentos que havia recebido. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento, e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. Nós verificamos uma diferença na conduta daqueles dois primeiros para esse terceiro. Esse terceiro servo inicia seu discurso se desculpando. Inicia o seu discurso trazendo uma justificativa por não ter feito alguma coisa, baseada no medo, baseada no temor que a presença daquele superior, daquele senhor da vinha apresentava para ele. E aí nós fazemos uma análise interna. Como está a nossa relação com Deus? Será que nós vamos iniciar a nossa conversa com Deus, com a nossa consciência, no momento em que nós estivermos deixando esse corpo, e com desculpas? Ou será que nós já estamos em condições de dizer, pelo menos um pouquinho eu consegui multiplicar? Eu recebi alguns talentos, ainda que não todos os que eu queria, mas com aqueles que eu tinha na mão eu consegui multiplicar. Ou será que nós vamos fazer como esse servo, que, justificando pelo medo, não fez nada? Ou fazer até pior, né? Porque esse servo recebeu o equivalente a um pouco mais de 16 anos de trabalho, de salário. E será que nós não vamos... Ele ainda devolveu, né? Teve a dignidade de devolver por medo. E aqueles de nós que ainda gastamos esses talentos que recebemos e não temos nem para devolver. Então, qual é essa nossa relação? Voltando então na parábola, lembrando a parábola de Humberto de Campos, ele vai dizer assim, referente a esse talento, que é a dor. Ele diz assim: aposta-se dessa lâmpada sublime e segue. Isso o Senhor dizendo, é a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. E o servo então redargui: é impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. E o Senhor novamente retorna: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção, se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se a mantiveste apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que a minha presença o infunde. Então nós vemos que nessa passagem de Humberto de Campos, a conversa é um pouco mais intensa no sentido da continuação. Muito embora de Jesus também, nós vamos ver na continuação, também não é tão suave. Mas eu faço uma ressalva aqui a respeito do talento que ele recebe. Ele recebe a dor. Muitos de nós imaginam exatamente como ele, mas como é que eu vou obter algum benefício com esse obstáculo, nas palavras que o servidor utilizou ali na parábola de Humberto de Campos? Como é que eu vou conseguir algum objetivo com esse obstáculo? E aí nós nos recordamos de uma mensagem assinada por um espírito amigo, que hoje nós sabemos tratar-se de Joana de Ângeles,
presente em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a mensagem número 7, que tem como título A Paciência. E o Espírito inicia a mensagem dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor vos marcou nesta vida para as glórias no céu. Mudando completamente o contexto daquilo que para nós é algo ruim, a dor. Colocando a dor como uma bênção. Uma bênção que não é distribuída a qualquer um, mas aqueles que são os eleitos de Deus. Que ficaram marcados, e a gente vai voltar a esse tema um pouquinho mais para frente, ficaram marcados nesta vida para as glórias no plano espiritual, porque Jesus já tinha dito que o meu reino não é deste mundo. Então nós vemos que o servidor aqui recebe essa bênção e não sabe aproveitar. Utiliza-se apenas como peça para reclamação. E quantos de nós nos colocamos nessa situação? Então nós vemos aqui a dor também como um dos talentos que nós recebemos. E quando nós sabemos aplicar esse talento, veja, ele diz assim: você não testou e já está reclamando, já está dizendo que não vai dar certo. Você não vai acender a luz, como é que você vai enxergar o caminho? Então, nós vemos o contexto que esse talento está escrito nessa passagem, que também podemos interpretar na parábola de Jesus. E aí, continuando a parábola, o homem, porém, ele respondeu: Senhor, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E aí nós voltamos à nossa reflexão interna de cada um. Será que pelo menos, já que eu não estou me achando em condições de multiplicar os meus talentos, mas será que pelo menos, colocando na mão dos banqueiros será que eu vou pelo menos conseguir fazer com que aqueles talentos que eu recebi possam gerar um pouquinho de juros, ao invés de eu entregar como ele fez, eu consegui entregar 1,1, 1,01, que já não é a mesma coisa. Já não houve uma inércia total da minha parte, por isso ele chama servidor mau e preguiçoso, quer dizer, não fez porque estava com preguiça. Ele esconde o tesouro e vem tentar endeusar aquele senhor, colocando uma condição de magnanimidade para aquela pessoa, imaginando que mexendo com a vaidade dele, o Senhor fosse se comover com a condição que ele se apresentava daquele servidor mau e preguiçoso. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, numa mensagem chamada Tendo Medo, ele faz uma análise em que nós vamos reproduzir um pedaço dessa mensagem que representa exatamente aquilo que nós, a maior parte de nós, sentimos quando temos que colocar o nosso talento à prova numa tentativa de multiplicação ou numa tentativa de, pelo menos, entregar com juros através do depósito nas mãos dos banqueiros. E Emmanuel diz assim: quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, aqui eu vou fazer uma parada. O Emmanuel fala ao servidor invigilante, ou seja, é aquele servidor que não estava prestando atenção muito no que estava acontecendo. Continuando. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da parábola da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. E aqui ele termina com esse meu recorte com uma chave de ouro que eu acho extremamente importante. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Então, Emmanuel coloca que são aquelas pessoas que não vivem, que não colocam o trabalho
na seara de Jesus, o trabalho, as responsabilidades que ele assume, ou que deveria assumir pelo menos, como uma prioridade. São pessoas vazias, são pessoas egoístas no sentido da doação do seu próprio tempo para fazer as coisas. Porque uma das coisas que acontece quando a gente recebe esses talentos é que nós vamos sacrificar um pouco do nosso tempo. Mas em momento algum está escrito ali que você não vai mais ter vida, que você vai ter que... Não, você vai fazendo conforme o teu tempo. O interessante é que quanto mais nós fazemos, mais nós nos sentimos à vontade e com vontade de continuar fazendo. Porque nós nos sentimos bem. Nós somos criados para o bem. Nós somos filhos de Deus, criados pelo amor. E quando nós utilizamos da nossa essência, que é o amor, nós nos sentimos bem. Então, nós continuamos a fazer quando entendemos isso. O contrário, a preguiça, a má vontade, é nós trabalharmos contra a nossa essência. E aí nós nunca nos sentimos bem, nunca estamos bem. Estamos sempre depressivos, estamos sempre doentes, porque estamos trabalhando contra a nossa essência. E a parábola vai nos ensinar exatamente o contrário, que trabalhemos pela nossa essência. E aí Jesus termina a parábola dizendo assim: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Vamos voltar um pouquinho na conversa do primeiro e do segundo servos, quando ele diz: compartilha da alegria do Senhor. Veja como é que Jesus termina a frase. O Senhor dizendo: compartilha da alegria do Senhor. Ou seja, sejam co-criadores comigo, trabalhem na minha seara, façam aquilo que é necessário e nos ajudem, ou ajude a criação como um todo a evoluir de forma mais rápida. Porque todos nós também somos co-criadores. Todos nós também ajudamos desta ou daquela forma a criação de Deus. Deus nos dá essa oportunidade, nos dá essa possibilidade de redenção dos nossos erros e equívocos passados através do trabalho como co-criadores, como aqueles que estão auxiliando a criação do universo. E aqui nós vamos fazer mais um adendozinho, mais uma observação. Nós vemos que Jesus encerra a parábola dizendo que haverá prantos e ranger de dentes. Não é a primeira vez que ele utiliza-se dessa expressão. Para que vocês possam lembrar, na parábola do festim de bodas, aquela parábola que eu vou falar de forma rapidinha, só para que as pessoas recordem, é aquela história em que o rei convida os servos para os seus súditos para a festa de casamento do seu filho, e os servos saem distribuir os convites, aqueles que são convidados não vêm, então o rei diz: já estou com todo o material pronto, já estou com a comida feita, o gado já foi sacrificado para que eles pudessem ter a carne, vão e distribuem, convidem mais uma vez, e aí os servos saem, e as pessoas ignoram, uns vão para a casa de campo, outros vão para os seus negócios, e alguns matam aqueles que receberam a missão de convidá-los. E aí o rei, já descontente com aquela situação, solicita então que os servos vão e chamem a todos que encontrarem nas ruas. E quando ele entra no salão, o salão está repleto, porque as pessoas vieram, receberam o convite e vieram. E ele encontra uma das pessoas que não está vestindo a túnica nupcial. E aí ele chega para aquela pessoa e é de se esperar que não tivesse. Imagine, agora eu vou fazer uma festa de casamento de um filho, ele convida as pessoas, não vêm, então chama na rua quem tiver. As pessoas vêm como estão vestidos, a festa já está acontecendo. E aquela pessoa não estava vestindo a túnica nupcial. E ele chega então para aquele servidor e diz: meu amigo, como entras aqui na festa sem estar vestindo a túnica nupcial? E o servidor, então,
O cidadão lá faz silêncio, o súdito, né, faz silêncio, e ele fala para os seus servidores, para atar-lhe as mãos e os pés, e atirai-o às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa parábola ele vai narrar o momento da história da humanidade, sob o ponto de vista da nossa crença em Deus, da nossa ligação com Deus. Mas ele traz essa situação novamente do pranto e do ranger de dentes. Ou seja, você não está cumprindo, você vai sofrer. Infelizmente, você vai sofrer. O pranto e o ranger de dentes significa o sofrimento que as pessoas vão passar. E esse servo, pela preguiça, também vai fazer. Vai passar pelas mesmas coisas. Ele teve a oportunidade de se reabilitar através da aplicação daquele talento e não o fez. Teve os recursos na sua mão e não os utilizou para o bem. Então agora ele vai sofrer as consequências. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, eu não vou fazer um spoiler aqui no livro O Céu e o Inferno, que para a justiça divina não existe neutralidade. Tudo aquilo que nós fazemos é bom ou é mal. E é por eliminação. A pergunta que nós fazemos, o que eu estou fazendo é bom? A resposta, se for sim, muito bem. Se for não, é mal. Eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo não vai fazer mal para ninguém. Mas o que você está fazendo é bom? Não. Então é mal. Essa é a pergunta. Então, nesse caso, a pessoa não fez nada. Não fazer nada é bom? Não. Então é mal. Aí por isso ele vai ser lançado às trevas exteriores. E quando eu estudava hoje para essa parábola, veio até as minhas mãos uma mensagem novamente do Espírito Humberto de Campos, no mesmo livro, Luz Acima, uma mensagem chamada Mãos Enferrujadas. E eu, como eu vou fazer a leitura, porque são 3 páginas da mensagem, e convido a todos a ler o capítulo 2, em que narra a história de uma pessoa que esteve aqui na Terra com muitos recursos financeiros, com uma família, com toda a tranquilidade possível, e ela desencarna. E quando chega lá, imaginavam os amigos que ela estaria muito bem, porque é uma pessoa que não fazia mal para ninguém, é incapaz de fazer mal para uma formiga, conforme está escrito na obra. Quando ele chega lá, ele tem uma surpresa. Ele não é atendido, não é recebido conforme ele imaginava, passa por situações difíceis, até o momento em que ele suplica por apoio, por socorro, e a espiritualidade, então, atende a essa súplica e oferecem para ele o socorro. Na entrevista, o Espírito Superior que chega para fazer o atendimento faz uma série de perguntas para ele a respeito da sua vida na Terra. Porque como é que ele estava no plano espiritual? Os seus braços estavam colados ao corpo como se fossem peças de mármore, e ele não conseguia mexer. Narra Humberto de Campos que até para tomar água ele tinha que se tirar no chão, porque ele não conseguia fazer uma conchinha com a mão para poder tomar, porque ele sentia os braços congelados, em uma forma de blocos de mármore mesmo encostados no corpo físico. E através da entrevista, o espírito pergunta: você é casado? Sim. Você cuidava do lar? Não, é minha esposa. E dos filhos? Nós tínhamos criados para fazer isso. E quando eles foram adultos, a escola. Você teve a oportunidade de ajudar as pessoas doentes? Eu me afastava. E assim ele ia colocando todas as perguntas no sentido de se esquivar efetivamente do trabalho, e aí, ao término da mensagem, o Espírito diz: você recebeu um talento e não soube usar. Vai ter que voltar à Terra agora para poder aprender a utilizar aqueles recursos que chegam na tua mão em favor dos outros, não apenas em favor de si, porque em favor de si é egoísmo. Então, fazendo algumas considerações a respeito dessa parábola, nós vemos que essa história ela faz parte do sermão profético de Mateus. O sermão profético inicia com a queda ou a destruição de Jerusalém, narrada ou prescrita ou prevista por Jesus, até o momento em que há a separação dos bodes e das ovelhas, que é esse momento em que nós estamos vivendo hoje, em que
aqueles que já não têm mais condições de ficar no planeta, porque não tem mais sintonia vibratória equivalente ao planeta, estão sendo separados os bodes das ovelhas. Essa nossa prestação de contas com Deus, que a parábola nos faz refletir, é algo muito sério, algo muito profundo para cada um de nós. Nós temos que fazer essa análise diariamente, nós temos que fazer essa análise durante a vida para ver se nós estamos realmente utilizando aquele talento que recebemos ou nós estamos com esse talento escondido. E aí a gente vem no plano da casa espírita, muitas vezes somos convidados para essa ou aquela atividade na casa e negamos, não podemos ir, alegamos com essa ou aquela situação que nos impede. Muitas vezes não é exatamente isso que acontece. Muitas vezes nós não aceitamos porque temos medo. E a gente viu aquela história do medo que o Emmanuel coloca naquela mensagem. Muitas vezes nós fugimos das responsabilidades em todos os campos da vida, não apenas na casa espírita, no trabalho, no nosso lar, na vida pública. Nós fugimos dessas responsabilidades porque se eu assumir, aí eu vou ter que levar até o fim. Que ótimo! Nós não vemos essa oportunidade de levar até o fim. E nós vemos que Deus nos dá em abundância. Imagine, um recebeu 16 anos de salário, outro recebeu 33 anos de salário, outro recebeu mais de 80 anos de salário adiantado. Significa que as bênçãos caem a mãos cheias em nossas vidas. As bênçãos ou os talentos, que nome se dê. E nós temos que aproveitar. Não aproveitar no sentido egoístico, aproveitar no sentido de distribuir aquilo que chega até nós. Porque se veio até nós, é porque nós temos condições. Nada vem até nós que não possa ser aproveitado. Tudo que chega, de alguma forma, nas nossas mãos, é porque houve uma necessidade, houve uma programação para que eu possa distribuir, porque eu tenho condições de distribuir. Esse é a essência da parábola. É claro que ele não falava só de recursos financeiros, mas de tudo, né? E nós vemos aqui que houve uma distribuição desigual dos talentos. Por que há uma distribuição desigual dos talentos? Porque cada um vai receber conforme aquilo que tem condições. Aquele que recebeu apenas um talento não tinha condições de receber 5, e isso ficou provado, porque ele escondeu o talento. Se ele tivesse recebido 5, talvez tivesse escondido os 5 da mesma forma. Então, ele não tinha essa capacidade, e Deus não vai colocar fardos pesados em ombros frágeis. Ele sabe a responsabilidade e a condição de cada um. Aquele que recebeu uma carga mais pesada, talvez tenha sido por conta do seu dinamismo, talvez tenha sido por conta da sua proatividade, e utilizou muito bem aqueles talentos que recebeu para duplicá-los. Ou seja, conseguiu fazer com que aquele planejamento fosse levado até o fim. Da mesma forma que ele que recebeu 2 talentos. Não fizeram apenas a sua obrigação, não fizeram somente aquilo, a minha obrigação é vir e fazer as atividades A e B. Eu podia estar ajudando você, mas a minha obrigação é só, eu venho aqui na casa espírita, a minha obrigação é só abrir a porta. Aí chega uma pessoa com dificuldade para entrar, mas eu não vou ajudar, porque não é a minha obrigação. É a obrigação de quem trouxe ela ou a obrigação de outra pessoa aqui, mas eu estava ali, podia ajudar e não fiz. Um exemplo simples, singelo, mas para que a gente entenda que para nós sermos sócios do Senhor, para nós compartilharmos a alegria do Senhor, é necessário que a gente faça um pouquinho mais do que aquilo que a gente recebeu, porque nós temos condições. Claro que ninguém vai exigir que você faça alguma coisa além das suas forças. Ninguém vai exigir que faça alguma coisa quando você não tem condições. Mas quando você tem condições, é até uma obrigação. E eu me recordo, gosto muito dessa frase que tem aqui atrás, não vai aparecer na tela, mas essa passagem, essa mensagem de Emmanuel, que diz assim: se ainda não conheces os ensinamentos de Jesus, estás livres para fazer o que gostas. Mas se já aceitastes os ensinamentos do Cristo, estás livres para fazer o que deves. E é exatamente o que acontece aqui. Eu posso fazer, eu devo fazer. Essa é a diferença daquele que já tem a consciência. Ele já vê isso como uma obrigação, não no sentido daquela obrigação chata, aquela obrigação
que me impõe, mas aquela obrigação que eu faço por prazer, porque me faz bem. Deixa eu ver a anotação. E a ação daquele que recebeu apenas um talento, apesar de parecer justa, eu recebi um talento, eu escondi, mas eu estou devolvendo, não fiquei com nada. Para 99,9% das pessoas, ele simplesmente fez a justiça. Mas essa é a justiça do egoísta. Essa é aquela justiça daquele que só pensa em si. Vamos dar um exemplo material. Peguei o carro do meu irmão emprestado, estava com meio tanque. Andei, usei, pus meio tanque e devolvi. É uma medida de justiça? Para muitas pessoas é. Mas o certo, talvez, fosse eu preencher, completar o tanque e devolver para ele. Por quê? Porque ele me emprestou o carro, não teve prejuízo na questão do combustível, mas ele ficou sem o carro, ele ficou privado do carro. É a minha obrigação ressarcir aquela situação em que ele sentiu. Talvez, naquele momento que ele me emprestou, ele não precisasse do carro, mas no momento seguinte surgiu uma oportunidade ou uma necessidade do carro e ele não estava porque estava comigo. Então, são essas coisas pequenas que fazem a diferença. Esse pouquinho a mais que representam a multiplicação dos talentos, ou pelo menos a devolução dos talentos com juros. Porque essa justiça dele é a mesma justiça que os escribas e os fariseus tinham. E vamos lembrar Jesus. Jesus dizia, se a tua justiça for igual a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque a justiça deles é essa justiça egoísta. E nós temos que ter uma justiça maior do que isso. Nós temos que entender um pouquinho a mais. Porque o ser cristão é ser diferente. Se nós nos consideramos cristãos, nós temos que ser diferentes. Mas todo mundo faz isso. Aí nós vamos nos socorrer das nossas mães. Quando a gente queria sair com os amigos, ou em algum lugar, ou comprar alguma coisa, a gente, mas mãe, mas todo mundo vai. Mãe, mas todo mundo tem. E o que é que nós ouvimos de resposta das nossas mães? Você não é todo mundo. Primeira página do Manual das Mães está escrito em letras garrafais e dizendo assim embaixo, use sem moderação. Qualquer coisa serve isso aqui. O cristão, ser cristão não é ser todo mundo. É agir diferente. Enquanto todos fazem as coisas de determinada forma, eu faço de uma forma diferente porque é a forma correta. Porque todo mundo faz aquela coisa de um jeito errado, aquilo não se torna certo. Continua sendo errado. E eu tenho que fazer o que é certo. Porque é assim que Jesus nos ensinou. Porque ele fez diferente de todo mundo. E a história da humanidade se dividiu em antes e depois dele porque ele fez as coisas diferentes. E até então todo mundo fazia igual. Isso é ser cristão. E é dessa forma que nós devemos agir. Não é com a justiça dos escribas e dos fariseus que a gente vai conseguir conquistar o reino dos céus para nós. É através de uma justiça diferenciada. Então nós temos esses talentos para serem multiplicados. E todos nós temos talentos. A gente viu na alegoria que o Humberto de Campos fez, quantos talentos aparecem ali. E todos nós temos alguma coisa. Mas eu não tenho uma riqueza muito grande, mas eu tenho um pouquinho. Mas eu não tenho muito tempo, mas eu tenho tempo. Aliás, o tempo é uma coisa que todos temos, nós damos prioridade para isso ou para aquilo. Nós utilizamos a forma como nós queremos. Mas o tempo todos nós temos. É o mesmo tempo para todo mundo. Então nós temos o tempo. Eu tenho saúde. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho saúde. Eu posso ajudar alguém a carregar um peso. Posso ajudar alguém a fazer uma obra na casa, porque eu tenho a saúde para auxiliar. São esses talentos que Jesus vem nos colocar. E nos ensinando que multiplicar os talentos é diferente de restituir os talentos. Porque aquele último servo restituiu os talentos, os outros multiplicaram. Se nós pegarmos uma laranja e abrirmos essa laranja, nós conseguimos contar quantas sementes tem. Se nós plantarmos uma daquelas sementes e ela brotar, nós jamais vamos saber quantas laranjas vão sair daquela semente. Peguei uma laranja, tinha 10 sementes, e devolvi essas 10 sementes, ou peguei outras 10 sementes e devolvi para aquele que me deu a laranja, estou restituindo. Eu entreguei um pé de laranja que vai produzir milhares de frutos,
eu estou multiplicando. Essa é a diferença simples. A nossa prestação de contas acontecerá sem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós falarmos e tudo aquilo que nós pensarmos vai ser levado em conta nessa prestação de contas. Tudo vai ser... e mais um detalhe, a intenção também. Porque muitas vezes eu uso da palavra com uma intenção e a pessoa entende de outra forma. A intenção que eu tinha talvez fosse boa, a pessoa entendeu errado. Então, a intenção também é levada em conta naquilo que nós fazemos, nessa aplicação dos nossos talentos. Porque nós vamos ter dois caminhos a partir do momento da colheita. Um deles, que é o melhor, compartilhar da alegria do Senhor. Nós entendemos que a necessidade da multiplicação dos talentos e utilizamos-nos dos talentos e multiplicamos. E o outro é aquela triste em que Jesus alerta para o pranto e o ranger de dentes. O caminho leva a essas duas entradas. Nós é que vamos escolher. Na hora que chegarmos lá, não. Nós já estamos escolhendo durante o caminho. Conforme eu vou caminhando, conforme eu vou fazendo, conforme eu vou falando ou pensando, e as minhas intenções em cima de tudo isso, vai me traçar qual das entradas que eu vou utilizar. E se nós tivermos a sabedoria, nós vamos utilizar a entrada mais tranquila. Até porque nós já temos essa informação. Nós já sabemos disso. Fica mais difícil para nós errarmos quando não sabemos disso. Nem que seja, conforme Jesus colocou aqui, para colocarmos o nosso dinheiro na mão dos banqueiros. Ele não estava nos ensinando finanças, ele estava nos ensinando, faça qualquer coisa. Você não tem condições de multiplicar, faça alguma coisa. E aqui eu vou me socorrer do livro Céu e Inferno, capítulo 7º, o Código Penal da Vida Futura, quando nós vemos no item número 6, que Kardec escreve assim: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas como pelo bem que deixou de fazer. Olha a gravidade desse final. Nós não sofremos apenas pelo mal que nós fizemos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer. E ele vai dizer assim, que todo mal decorre de uma imperfeição. E no item número 3, no item número 5, ele vai dizer que toda imperfeição é causa de sofrimento. Então, se nós temos uma imperfeição, nós vamos sofrer por conta disso. E à medida que nós vamos nos depurando, nós vamos tirando aquela imperfeição da gente, nós vamos diminuindo o nosso sofrimento. Mas o mais interessante é que, se nós não fazemos o bem, simplesmente não fazemos nada, nós já estamos fazendo o mal. E fazer o mal é fruto de uma imperfeição que vai nos gerar sofrimento. Então nós não temos nem como culpar as outras pessoas a respeito do mal, do sofrimento que nós estamos passando, porque é culpa nossa. Mas e como é que eu faço então para multiplicar? Eu não sei fazer. E Jesus nos dá, na próxima passagem, que é a da separação dos bodes e das ovelhas, a receita de bolo. Uma coisa muito simples. Quando ele diz assim: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso e doente e me fostes ver. Quando fizerdes a um dos meus mais pequenos irmãos, é a mim que está fazendo. Ou seja, a prática da caridade, o auxílio, ajuda alguém, é pelo menos colocarmos os talentos na mão dos banqueiros. E é isso que Jesus tem nos convidado a fazer. É muito simples. Nós podemos ajudar todo mundo. Nós podemos ajudar as outras pessoas. Mas eu não tenho dinheiro para uma instituição, para fazer... Não, mas eu tenho sorriso muitas vezes. Eu posso sentar ou conversar com alguém na rua que está pedindo dinheiro. Eu não tenho dinheiro para dar, mas eu posso perguntar o nome dele. Posso perguntar como é que ele está. Posso perguntar como é que eu posso fazer para te ajudar de outra forma. E talvez, nós não sabemos, nós tenhamos sido a única pessoa que conversou com aquele ser, com aquela criatura, no dia ou na semana.
Quanta diferença isso faz na vida de alguém. Nós nos importarmos, perguntarmos o nome. As pessoas até esquecem que tem nome, porque eu sou um pedinte, eu sou um mendigo, mas eu tenho nome. E as pessoas nunca me perguntaram meu nome. Darmos dignidade a essas pessoas. Nós podemos ajudar aquele familiar que está com problema, talvez não financeiro, mas um problema muito mais difícil, um problema moral, ouvindo. Porque as pessoas, a maior parte das vezes, precisam ser ouvidas. Elas não precisam de conselhos. Elas não precisam que nós solucionemos os problemas dela. Elas precisam ser ouvidas. Porque isso vai fazer a mudança nas suas vidas. Vai fazer com que elas aliviem aquela carga emocional que estão carregando, simplesmente repassando através da forma oral para nós e estaremos ouvindo. Sem precisarmos interromper, sem queremos trazer soluções mágicas, não ouvir. Apenas ouvir. Muitas vezes, nem falar, apenas estar junto. A pessoa está se sentindo mal, está se sentindo moralmente mal, ou está se sentindo doente, ou um familiar acabou passando para o plano espiritual, a pessoa está carente. A nossa presença já é suficiente. Nós não precisamos falar nada. Isso é atender os doentes, visitar os doentes, visitar os presos, aquelas pessoas viciosas, não os vícios tradicionais que a gente conhece, mas uns vícios morais, que nós estamos ali visitando, estamos juntos, prontos a socorrer. E, obviamente, a questão do alimento e da própria bebida e da roupa, que nós auxiliamos aqueles que estão desprovidos desses bens, que nós também podemos dar. Porque a esmola é uma das formas, é a forma mais fácil. E muitas vezes nós repassamos a esmola simplesmente para nos livrarmos daquela pessoa, porque está nos tirando a paz. E o sentimento é nenhum. Mas quando nós doamos de uma forma que vai dignificar a pessoa, já estamos fazendo a caridade exatamente como Jesus estava nos ensinando ali. Porque todos nós temos esses talentos. Só não podemos fazer como o servo preguiçoso. Não podemos deixar esse talento enterrado para que, quando o Senhor chegar, a gente simplesmente abra um buraco, cave ali e entregue de novo. Porque daí nós não fizemos nada. Podia ter ficado na mão de outro e a terra ter se tornado um lugar melhor por conta daquilo. Tempo, dinheiro, experiência, habilidades, conhecimento, trabalho, saúde, a nossa doutrina espírita, que é consolador, são talentos que estão nas nossas mãos. E que ninguém exige que a gente entregue de forma plena, mas que a gente possa aos pouquinhos entregando, que a gente possa aos pouquinhos fazendo com que esses talentos sejam multiplicados ou pelo menos aumentados. Cada dia a gente pode fazer um pouco por alguém. E a gente vai ver que no final da nossa vida, esse pouquinho que a gente fez para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro, se não foi a multiplicação, pelo menos os juros foram lá em cima. A quantidade que a gente pôde fazer. E não termos o medo de utilizarmos os talentos. Não termos o medo da responsabilidade. Hoje todos fogem da responsabilidade em todos os setores da vida. Que é muito triste, porque nós estamos conduzindo o próprio planeta para um abismo. Se não tem quem conduza, e nós ainda criticamos aqueles que estão no poder, qualquer que seja, porque o nosso chefe, por exemplo, porque estão fazendo as coisas da forma que a gente não queria que fizesse, mas quando a gente tem a oportunidade, a gente não assume. Então nós não temos o direito de reclamar também, já que nós não estamos fazendo nada. Nós temos que fazer com que o planeta seja um lugar um pouquinho melhor, no dia que nós partirmos, esteja num lugar um pouquinho melhor do que era quando nós chegamos, porque nós estivemos aqui. Não é questão de nos envaidecermos, mas é porque eu fiz o mínimo possível para que o mundo fosse um lugar melhor. E aí nós nos socorremos da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, quando, no
transcurso da sua obra, que sempre foi muito criticada, porque existem pessoas que têm uma capacidade infinita de criticar, mas não são capazes de fazer nada para ajudar ou para mudar o cenário. E em determinado momento, quando ela recebia uma homenagem, alguém falou assim: mas o teu trabalho é uma gota no oceano. E a Madre Teresa, na sabedoria simples dela, responde assim: mas o oceano seria menor sem essa gota. Ou seja, não importa o que eu faça, um pouquinho já muda o todo. É nesse sentido que a Madre Teresa queria ensinar. Quantos de nós temos aqui condições de multiplicar os nossos talentos? Em casa, no trabalho, na sociedade, na casa espírita. E não fazemos. Ou estamos fazendo. Isso depende de cada um. A questão que nós trazemos hoje para a nossa reflexão: o que é que nós estamos fazendo dos talentos que recebemos? E como é que será a nossa prestação de contas com Deus? Nós vamos agir como o primeiro e o segundo servos, ou agiremos como o terceiro servo na desculpa? Só que aí há a consequência. E a consequência é o prantos e o ranger de dentes. Nós agradecemos a atenção de todos, desejamos um excelente final de semana, uma ótima semana que inicia, e muita paz. Que Deus os abençoe.